Seja bem-vindo você que está chegando. Talvez você não esteja entendendo algumas coisas que aconteceram, alguma coisa que está acontecendo na sua vida. E eu creio que essa palavra pode causar um grande efeito para você. E depois também nós vamos orar. Já vai preparando aí seu pedido de oração. Sabe, existe uma grande diferença entre uma pessoa que passa por um processo para chegar em determinada posição, ou para ter alguma coisa, ou para ter algum sucesso. Existe uma grande diferença na pessoa que tem um processo até chegar lá, ou uma pessoa que não tem um processo até chegar lá, e já é colocada lá. Sabe, às vezes nós precisamos entender que não é... As coisas elas não são, sabe, fáceis. As coisas precisam de um processo, né? Às vezes tem pessoas que querem honrar quem Deus não está honrando, ou pessoas que querem honrar antes da hora, talvez. Isso não é bom, mas você deve analisar o quê? Se já existe um processo por trás. Eu creio que essa palavra aqui é para alguém, porque Deus estava me dando essa palavra aqui. Por exemplo, na Bíblia, Saul foi um rei sem processo. Davi foi um rei com processo. Saul foi um rei escolhido pelo povo. Davi foi um rei escolhido por Deus. Então, aí você vai ver, né, o que pode significar isso hoje. Pode significar a mentalidade humana e a mentalidade espiritual. A mentalidade humana que só enxerga as coisas naturais. E a mentalidade espiritual que é guiada por Deus, pelo Espírito de Deus. Você vai ver aqui que na nossa vida com Jesus, é necessário os processos, né? A primeira coisa é que o processo é essencial para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual. Sem um processo, a gente não amadurece espiritualmente. Tem pessoas que estão me pedindo para eu contar mais o meu testemunho, né? Então eu vou fazer alguma citação só aqui, né? Tem pessoas que foram curadas também ao ouvir o nosso testemunho, a unção de Deus veio e curou também. Então eu vou citar aqui, por exemplo, Deus havia falado comigo que eu ia passar um momento difícil, né? E Deus estava me usando para curar outras pessoas, porque Deus, né, põe unção em pessoas, e pessoas estavam sendo curadas, né? Muitos casos, alguns casos, dezenas de casos talvez, alguns casos. E o que aconteceu foi que Deus falou comigo que eu ia passar um momento difícil, né? E esse momento realmente aconteceu. Eu cheguei a perder 12 quilos uns anos atrás, talvez 2022, né? Mas também, né, foi um processo difícil para mim, mas eu continuei fazendo o que eu fui chamado para fazer, continuei ministrando, continuei liberando palavras, as pessoas sendo curadas. Você vê? Liberando palavras, pessoas sendo, Deus revelando os dons espirituais, mas eu mesmo estava doente, né? E Deus me fortaleceu muito, me sustentou muito. Foi a mão de Deus que me sustentou muito nesse período, né? Mas chegou um dia que o processo terminou. Chegou um dia que Deus falou comigo, dia 13 de junho de 2022, eu vou fazer alguma coisa. Eu falei, Deus, o quê? E ele não falou mais nada. E aí eu entrei no quarto do meu filho. Meu filho estava brincando com um carrinho. Ele falou, pai, dia 13. Eu falei, dia 13 o quê? Ele falou, não sei. Não sei de nada, estou brincando com meus carrinhos. E o que aconteceu? Naquele dia, né? Naquele dia 13, faltava uma semana para chegar no dia 13. Quando chegou o dia 13, de manhã nada, de tarde nada, de noite nada, próximo da meia-noite, próximo da meia-noite, sabe o que aconteceu? O poder de Deus veio e me tocou, e me fortaleceu o meu corpo físico de uma maneira extraordinária, de uma maneira poderosa. Eu comecei a rodar, pular dentro do quarto, falei, Débora, olha que Deus, estou me sentindo uma força. Eu tocava do meu lado e apertava assim, sabe? Apertava, sabe o que se chama, né? Do lado assim da barriga, apertava. E falava, nossa, olha como meu corpo está forte, olha o que aconteceu comigo. O poder de Deus veio imediatamente. E eu lembro que na Bíblia, algumas curas que Jesus fez foram imediatamente.
E eu experimentei esse poder de cura no meu corpo. Quer dizer, o Deus que fere e sara novamente, né? Então falar é muito bom, mas Deus me permitiu passar. Agora, todas as vezes que Deus me fala, libera uma unção de cura, ou Deus falou, aquela pessoa que está com uma dor em tal lugar é assim, assim, aquela pessoa está com uma enfermidade, né? Ah, eu não deixo passar nenhuma vez, eu vou lá e oro, né? E muitas curas têm acontecido. Então, é importante o processo, né? Saul foi escolhido por Israel para ser rei, mas sem passar por um processo de preparação que fosse adequado, né? Ele foi escolhido por quê? Por causa da sua aparência, por causa, né, da sua estatura, né? E Deus faz pessoas grandes, viu? Tem pessoas que hoje são grandes, que Deus trouxe o crescimento, você não sabe a história delas. Tem pessoas que você só vê grande hoje, mas você não sabe o processo que ela passou. Porque tem gente que vê alguém grande e quer derrubar, né? Quando está mal, quer ajudar. Aí Deus cresce a pessoa. Sabe o que eles fazem? Você não, mas algumas pessoas por aí. Eles querem derrubar aquele que Deus levantou. Presta atenção. Coisa não é assim não, né? Enfim, Deus está falando com alguém aí, ó. Presta a tua atenção. Saul é escolhido para ser rei, né, pelo povo. E a falta de paciência e confiança no processo que Deus tem levou a Saul a tomar decisão precipitada. Ele fez alguma coisa que era para o profeta fazer. Por quê? Porque assim como o povo mesmo escolheu ele, então ele ficou refém de fazer a vontade do povo. Olha que revelação, né? O povo escolhe ele, depois ele fica refém à vontade do povo e quis fazer algo que não era para ele fazer. Você vai ver aqui em 1 Samuel, é que eu quero já orar com você, né? Mas vai colocando aí, eu tenho meu pedido de oração e eu vou falar uma palavra com você aqui que eu creio que vai ser muito importante. Fica até o final, Deus vai te pegar de surpresa. Olha o que diz aqui 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, pelo profeta Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, né, que estava, né, reunidos em Miquimás, então pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. E disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reino não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. E a partir desse momento, coisa ruim começou a acontecer, né, no reino e na vida de Saul. Então, você vai ver que ele não teve um processo que fosse adequado. E ele foi escolhido pelo povo. Você está vendo? Agora, Davi é um rei escolhido por Deus e preparado por Deus através de muito processo. Davi estava cuidando das poucas ovelhas do seu pai. E sabe o que aconteceu? Tinha gente que não estava vendo Davi, mas Deus estava vendo. E Deus escolheu um homem segundo o seu coração. Eu estou sentindo o poder de Deus. Ó, Deus escolheu um homem lá atrás, sabe, escondido, que talvez seria o último da lista, mas tinha um coração voltado para Deus, porque também não adianta ser dos últimos e não ter o coração voltado para Deus, né? Davi foi ungido por Samuel enquanto ele era jovem, mas não assumiu o trono imediatamente. Levaram 17 anos, quase 2 décadas, né, para a promessa cumprir. Agora, ele passou por anos de processo, né, perseguições por Saul, perseguições implacáveis, né, ele teve que ficar ali fugindo, né, e arrumando formas de se defender.
E durante esses processos, Davi aprendeu a confiar em Deus. E nesse momento, ele também desenvolveu a sua liderança e também cresceu no seu caráter. Você vê isso? Eu quero orar com você agora, mas eu creio que essa palavra é de grande importância para pessoas que estão aqui. Sabe? Talvez você está num processo agora, mas é melhor você receber o que Deus tem para você depois do processo do que você receber sem o processo. Olha o que diz aqui, Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, ser corajoso, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você está ouvindo? Nesse tempo de processo que você está passando, você deve ver de uma maneira diferente. Que Deus te ama tanto, que Ele não quer te perder, te dando algo, te dando uma posição que você não foi preparado adequadamente para ocupar. Porque tem pessoas que prematuramente entram em uma determinada posição, quando Deus não queria aquilo para ela. Foi a mão do homem que escolheu. E a mão do homem pode até ter alguma bênção. Porém, quando Deus escolhe, sabe, é bem melhor. Não é verdade? Você vai ver também que, por exemplo, quando sobre procurar uma esposa, para Adão, Deus escolhe a esposa. Para Isaac, através ali de Abraão, ele envia alguém para buscar uma esposa para ele. Então, as duas formas deram certo. Tem vezes que o homem escolhe e dá certo. E tem vezes que o homem escolhe e não dá certo. Mas quando Deus escolhe é diferente. Quando Deus escolhe isso é especial, né? Então, quais as diferenças que nós vemos entre Saul e Davi? Nós vamos orar. Saul passou por processos. Saul não passou por processos adequados. E isso afetou a capacidade dele de liderar, de reinar de acordo com a vontade de Deus. Davi permitiu que Deus moldasse a vida dele por um longo tempo. E o resultado disso foi um reinado abençoado e próspero. Você vê? Mesmo que ele teve alguns erros, né, durante a trajetória, mas ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi foi rei, sacerdote e profeta. Olha lá, o que Saul não podia fazer, Davi pôde fazer. Você está ouvindo aí? Se você ficar na vontade de Deus para a sua vida, o que muita gente não podia fazer, queria fazer, mas não tinha autorização de fazer, Deus vai dar autorização para você. E vai fazer uma grande mudança através da sua vida. Você vê? Davi permitiu que fosse moldado por Deus. O que nós podemos aprender com isso? Quando nós aceitamos o processo de Deus, quando nós aceitamos os processos de Deus, nós estamos em lugar de segurança. E nós estamos vivendo o quê? Crescimento espiritual. O processo pode ser doloroso, pode ser demorado, sabe? Mas são necessários para nos preparar para as nossas bênçãos e para as nossas responsabilidades também, né? Então, a paciência, a obediência, durante esse processo aí, está alinhando você com a vontade de Deus e está te capacitando para algo poderoso que Deus tem reservado para a sua vida. Você crê nisso? Vai preparando esse seu pedido de oração, agora nós vamos orar. Então, assim como Davi, né, nós também devemos confiar que tem um tempo, uma etapa, um processo de Deus na nossa vida. Os processos de Deus sempre são perfeitos. Deus sabe o que a gente precisa passar. E nós precisamos permitir que Deus nos guie por meio desse processo e confiar que Ele está nos preparando para algo poderoso, para algo maior, para algo extraordinário. Vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, e eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por cada pessoa que está aqui. Pessoas que passam processos por anos, alguns por meses, outros até por décadas. Alguns que talvez não entendem. Alguns que até erraram, ou outros que simplesmente estão sendo provados por Deus só porque o Senhor quer glorificar o seu nome na vida dessa pessoa. Pessoas aqui que enfrentam tantas situações, tantas acusações e até perseguições. Mas o Senhor é aquele que traz o discernimento.
O Senhor é que nos faz enxergar espiritualmente, faz nos ver o propósito que está por trás. Eu peço que o Senhor venha trazer essa revelação agora, de que quando nós o amamos, quando nós te amamos, Senhor Jesus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. A tua palavra diz, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Nós cremos que existe um propósito maior para cada situação. E nós confiamos que mesmo nesse processo, que mesmo nessa situação de dor, nessa situação difícil, o Senhor está usando essa situação para nos moldar, nos preparar, porque o Senhor tem um tempo de refrigério, um tempo de algo maior e um tempo de grande bênção na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O teu processo, eu estou sentindo o poder de Deus, o teu processo está anunciando uma grande coisa. O seu processo está anunciando algo grande que Deus vai fazer na sua vida. O seu processo está anunciando algo poderoso que Deus vai fazer na sua vida. Você está ouvindo isso? Se você crê nessa palavra, escreve aqui amém. Eu creio. Eu declaro cura em nome de Jesus sobre todos os enfermos. Se você está com uma dor agora, eu declaro cura em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Deus está protegendo a sua casa. Deus está protegendo aí, Eu tive uma visão de uma janela agora. Tive uma visão da janela. E o Espírito Santo me faz saber que alguém aqui, quando está dormindo, fica olhando para a janela e sente medo de algo entrar. Talvez algo espiritual, algo físico, não sei. Mas eu declaro a proteção de Deus sobre a sua vida. Você vai voltar a dormir com confiança de novo, em nome de Jesus. Olha como o poder de Deus está tocando alguém aí. Está tocando você aí. É isso, gente. Que especial. Estamos sempre aqui. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse é o nosso livro. Você pode adquirir através do telefone 199-9588-3146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração toda especial para você, tá bom? Compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração aí. Quem Deus colocar no seu coração agora é revelação, sabe? Não é da sua cabeça não, tá valendo para agora, você que está ouvindo aí, tá bom? Às vezes Deus está querendo usar você para compartilhar essa oração com alguém que não está entendendo que o processo está anunciando algo poderoso. Escreve assim: Deus está anunciando algo poderoso na minha vida, através desse processo, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até lá.